3 do livro de Gênesis. Nós vamos ler do 1 até o 8. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que você comer dele, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E foram então abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que a nossa mente e entendimento seja agora levado cativo à obediência do Senhor. Porque nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Precisamos muito entender aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Porque temos a certeza que esse entendimento vai alcançar a nossa família, a nossa casa. E nós iremos sair daqui hoje com o coração disposto a obedecer. Então nos ajude, Deus. Nos ajude a compreender e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Como eu já havia adiantado, o tema da mensagem da noite de hoje é: Deus não desistiu da família. Eu não quero ser dramático, mas eu quero ajudar você a uma viagem muito interessante que acontece nesse texto. E um pouquinho antes daquilo que a gente leu aqui, que coisa linda, que coisa bacana, foi a criação de Deus, de tudo aquilo que Ele veio planejando. Tente visualizar a cena lá do começo, quando a terra era vazia, sem forma, e Deus foi liberando palavras e as coisas foram sendo realizadas, foram sendo feitas, com um propósito que ninguém tinha ideia até então daquilo que Deus tinha em mente para realizar. E Deus, Ele vem e cria o ser humano, sopra dentro dele o fôlego de vida. E Deus observa que havia necessidade de ter uma companheira, este homem. Deus cria então a sua companheira. E dá a ele, dá para esse casal uma responsabilidade enorme, que era cuidar de tudo, de toda a criação, de tudo aquilo que havia sido feito por Deus, estava sobre a responsabilidade deste casal, desta família. E todos nós sabemos que a família nasceu no coração de Deus. Amém? Tem alguém ainda que tem dúvidas sobre isso? Eu acredito que até aqueles que não confessam a mesma fé que nós, eles sabem que a família é um propósito que nasceu no coração de Deus. Mas quando nós olhamos
para a situação atual da família hoje. Nós podemos dizer sem medo de errar que alguma coisa saiu do controle. Não é verdade? Em algum momento da história, algo se perdeu. Aquilo que Deus havia planejado de lindo, de maravilhoso, da família, com tudo aquilo que Ele havia criado. Olha, toma aí, gente. Cuida aí. Faz crescer, faz prosperar, faz multiplicar. Em algum momento da história, isso mudou. E a pergunta que a gente se faz: onde foi que a família se perdeu? Em que momento da trajetória dos planos de Deus que a família se perde? E quando nós olhamos atentamente para esse texto que a gente leu agora, aqui uma parte desse texto que a gente leu, não há dúvidas para nós de que a família se perdeu exatamente aqui no jardim. Se perdeu exatamente quando escolheu desobedecer a Deus. Que situação interessante. Porque com esse momento de desobediência, o pecado ele entrou no mundo. E com o pecado entrou a morte. Porque desobedeceram ao Senhor. A morte passou a reinar no lugar onde era de paz, de harmonia, de felicidade. Todas as áreas da vida do ser humano, daquela família, havia a bênção do Senhor. E com a introdução do pecado, tudo isso passou a dar lugar agora à insatisfação, à insegurança e ao caos. Que tristeza quando você olha com essa perspectiva. Amanhece um dia com tudo lindo, com tudo maravilhoso, com toda a terra, todo o mundo para ser governado, para ser administrado, para ser cuidado por essa família. E quando chega o final do dia, tudo isso havia se perdido. E o que me chama a atenção, que algo triste, é ver que a família com medo foge de Deus. A família com medo, ela foge de Deus. E o que é pior, que é uma situação que a gente vê hoje. A família foge de Deus e tenta resolver os problemas da maneira deles. Fizeram a besteira que fizeram. Quando eles viram que estavam nus, o que eles fizeram? Diz aqui a Bíblia que eles fizeram uma roupa, né? Em algumas traduções aí, uma tanga para cobrir a nudez. Ou seja, tentando resolver o problema do jeito deles. E quando Deus aparece, ao invés de eles encararem Deus de frente e falar com Deus o que aconteceu, eles se escondem, fogem de Deus. E aí a gente vê que depois desse pecado, as relações em toda a esfera familiar virou um problema. Conflito em cima de conflito. E a gente fica pensando e perguntando: como que isso acontece? E a gente olha para Adão, quando Deus vem e ele não tem para onde esconder mais. Adão faz o quê? Ele põe a culpa em quem? Ele põe a culpa na mulher e o que é pior, ele coloca a culpa em Deus. Foi essa mulher que o Senhor me deu. Ou seja, eu não te pedi nada, Deus. O Senhor me deu essa tralha aí. Estava tão bem. É mais ou menos isso. Se nós pararmos para analisar bem direitinho, Adão ele coloca a culpa em Deus. Não foi só na mulher.
E a mulher, por sua vez, a serpente, né? Ou seja, quem criou a serpente? A culpa é tua, Deus. Não é mais ou menos isso que a gente às vezes tenta fazer? É colocar a culpa em alguém que no fundo, esse alguém também foi criado por Deus, ou seja, a culpa é de Deus. E se Deus não tivesse feito essa pessoa, se Deus não tivesse permitido essa situação, isso não teria acontecido. O mais interessante é que quando estamos diante de uma situação como essa, o homem e a mulher acabam voltando para si mesmo. Né? Somos nós. O egoísmo passa a imperar. Porque o ponto de ambos estarem dispostos a sacrificarem a família para fazer prevalecer o ponto de vista, os desejos deles, ficaram maior do que obedecer ao Senhor. E esse é um ponto que nós precisamos estar atentos, porque por causa da dureza do coração do homem, muitas coisas foram introduzidas dentro da família, inclusive o divórcio. Porque o divórcio hoje é o quê? É uma maneira muito fácil de você resolver um conflito dentro da casa, não é verdade? Ah, não estou mais afim de ficar com essa mulher, não estou mais afim de ficar com esse homem, pronto, acabou. É muito mais fácil resolver situações nesse nível. E muitos de nós estamos caminhando para esse tipo de situação. É claro que existem situações e situações. Mas o divórcio hoje se tornou uma solução viável para qualquer tipo de situação. Então não há uma perspectiva de conversa. Não, vamos partir para esse lado. A verdade é uma só, querido. Deus continua acreditando na família que Ele criou. Amém? Deus continua acreditando na família que Ele criou. Porque quando você começa ainda mais para frente, lendo os versículos seguintes, os capítulos seguintes, os livros seguintes, você vai ver que Deus continua acreditando na família. E uma coisa interessante, quando você chega no livro de Lucas, no Novo Testamento, você vai ver algo muito interessante, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10, como que o amor de Deus alcança um homem, e através desse homem, toda uma família, esse homem chamado Zaqueu, estava lá numa árvore. Como que o amor de Deus pela família, o cuidado de Deus pela família, é tão grande, que Jesus, quando vê Zaqueu naquela árvore, disse assim: Zaqueu, desce depressa, pois eu preciso ir na tua casa. Eu fico olhando essas perspectivas de quando Deus criou lá o homem e colocou à disposição dele tudo aquilo. E acontece isso que a gente leu aqui, que se perde tudo de uma hora para outra. E aí quando você se depara com essa fala de Jesus olhando para Zaqueu, assim: Zaqueu, rapaz, eu preciso ir na tua casa. Eu preciso ir na tua casa. Desce daí depressa. E se nós pararmos para fazer uma leitura mais atenta com relação às casas que Jesus foi, que Jesus visitou, eu já até preguei isso aqui, já fizemos um trabalho bacana uns anos atrás de visitar a casa, né? 12 casas que Jesus visitou. Essa casa de Zaqueu foi a única casa que Jesus não foi convidado. Ele que se convida. Ei, Zaqueu, eu preciso ir na tua casa. As outras casas chamaram Jesus para ir lá, para tomar um café, para, sei lá, para fazer alguma coisa, né? Para comer, enfim. Mas essa casa, Jesus, ele disse: eu preciso ir. Porque Jesus sabia da história de Zaqueu, sabia que a situação ali não estava muito boa. Então eu preciso ir na tua casa. Isso que nós precisamos estar atentos, que podemos sair daqui hoje com essa fala no nosso coração: ei, preciso ir na tua casa.
E essa fala de Jesus fica muito clara para nós. Como que uma casa pode ficar sem Jesus? Se Jesus ele identificou que ele precisava ir na casa de Zaqueu, é porque alguma coisa tinha lá que precisava da presença de Jesus. E a gente fica pensando, como que uma casa pode sobreviver hoje, na atual situação que nós estamos vivendo, sem a presença de Jesus nela? Muito difícil. Muito difícil. A verdade é uma, você conhece a história de Zaqueu, porque quando Jesus ele entra numa casa de alguém, tudo aquilo que é ruim acaba, querido. Tudo que é ruim naquela casa, quando Jesus entra, acaba. Porque ele passa a ocupar um lugar de honra. E olha que a história conta sobre Zaqueu, que era um cara terrível. Então a gente entende que não há pecador tão pecador que o amor de Deus não possa alcançar essa pessoa. Deus tem uma palavra de vitória para nós. O nome Zaqueu significa o justo. Zaqueu não foi salvo porque prometeu fazer coisas grandes e boas obras. Não foi salvo por causa disso. Porque ele respondeu pela fé o convite de Jesus. Ele respondeu pela fé. E depois que Jesus entrou na casa de Zaqueu, tudo lá mudou. Tudo. Tudo mudou. Ele aprendeu a edificar a sua casa. Ele aprendeu a edificar a sua família com aquilo que a gente vê no Salmo 127. O Salmo 127 é um salmo que nos ensina muitas coisas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Pois assim dá a ele, os seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos de um homem poderoso, assim também são os filhos da nossa mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. O Salmo 127 é um salmo que ensina algo que muitos de nós precisamos e desejamos, que é edificar uma família. Edificar uma casa. Amados, parece algo fácil. Mas quando você depara com essa realidade da responsabilidade, você começa a pensar que não é tão fácil assim. Concorda comigo? Quem aqui trabalha para edificar uma casa sabe que não é tão fácil assim, não é, Jefinho? Não é? Não é tão fácil assim. E o Salmo 127, para nós que acreditamos na palavra de Deus, é um salmo que nos dá muitas direções para isso. Porque o autor desse salmo não está falando sobre construir um abrigo. Ele não está falando sobre construir algo material. Ele está dizendo de construir uma família. E infelizmente hoje existe uma grande quantidade de pessoas que interpretam a Bíblia, mas não conhecem de fato o que ela representa. Não tem uma intimidade com aquilo que está na Escritura. Pessoas que estão nas trevas, e o que é triste, estão de posse da palavra de Deus, que é luz. Mas que você vive e sabe que essas pessoas estão nas trevas. Tem a Bíblia, tem a palavra de Deus nas mãos, mas não sabe como usar. E quando uma pessoa não reconhece que a palavra de Deus é uma autoridade suprema na vida dela, infelizmente, querido, a desgraça logo chega. A desgraça logo vem na vida dessa casa, dessa família, porque não estão valorizando a palavra de Deus como autoridade suprema. E aonde o crescimento de Deus não acontece, o crescimento das coisas do mundo começa a acontecer.
E se não cresce o conhecimento da palavra e sim o conhecimento do mundo, essa família começa a sofrer ataques e mais ataques. E aí começa a vir algumas situações difíceis. Porque quando você não tem o conhecimento total da palavra de Deus, nós começamos a tirar conclusões erradas daquilo que a gente observa dentro da nossa casa. Por isso que eu falei agora há pouco aqui sobre a oração, de nós fazermos oração de guerra com relação à nossa casa, com relação à nossa família. Porque talvez esteja faltando esse entendimento de enxergarmos que coisas grandes estão acontecendo, que precisam de uma ação, de uma interferência mais objetiva e mais direta de Deus. E se nós quisermos uma base adequada para a nossa família, nós precisamos consultar aquele que é o construtor da família. Porque quando você recebe um projeto para executar, eu já falei isso aqui uma ocasião, quando você recebe um projeto para executar uma casa, você volta e meia, você que é um profissional na área, nós temos aqui alguns, você precisa consultar o engenheiro, o arquiteto, aquele que fez a planta. E assim é com a nossa vida. Nós precisamos consultar a Deus constantemente para identificar aonde nós precisamos agir, aonde nós precisamos intensificar algumas ações para que a nossa casa, a nossa família não venha perecer. E se nós quisermos uma estrutura forte, nós precisamos ter uma fundação mais forte ainda. Zaqueu, ele aprendeu muitas coisas com Deus. Ele aprendeu muitas coisas com a ida de Jesus na casa dele. Ele aprendeu sobre perdão. E perdão é algo muito importante que precisa estar sempre em ordem na nossa casa, na nossa família, com relação ao fundamento. Porque um dos lugares mais difíceis de nós colocarmos em prática as nossas atitudes, as nossas ações é dentro da nossa casa, porque ali as pessoas que estão conosco sabem exatamente o que nós somos. Mas também é o lugar mais fácil de você testemunhar. Porque se você de fato está vivendo isso, se você de fato quer a tua casa alicerçada em Deus, é ali que você tem que começar a exercitar e colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos dado. Zaqueu aprendeu sobre perdão. Zaqueu aprendeu a sacrificar por causa dos outros. Que é uma coisa difícil. Você se colocar em segundo plano para que outras pessoas assumam o lugar. Zaqueu aprendeu a ser uma pessoa íntegra. Porque nós conhecemos a história de Zaqueu, ele era um bom pilantra. Mas com a entrada de Jesus na casa dele, ele entendeu, opa, eu não posso continuar do jeito que eu sou. Tem que mudar a minha integridade. Ele começou a se desprender das coisas dessa terra. Ele queria tudo para ele. Tudo. E com a entrada de Jesus na casa dele, ele disse, não. Eu posso ser feliz de uma outra forma. Ele aprendeu a colocar a necessidade dos outros acima da necessidade dele. E ele entendeu e aprendeu que Jesus poderia ajudá-lo. Porque se nós olharmos para alguns pontos que nós estamos falando até agora, nessa mensagem, talvez você fique pensando assim, cara, está muito difícil. Eu não posso fazer isso. Tem alguém da minha família que eu não consigo perdoar. Tem alguém da minha família que eu não vou me sacrificar por causa dele. Eu acredito que na mente de Zaqueu deve ter passado uma porção de perguntas como essa. Mas ele entendeu uma coisa. Se Jesus está na minha casa, eu posso aprender com ele. Eu posso rever algumas situações que eu sozinho não vou conseguir fazer. O que eu quero ajudar você nesse momento é entender que
Deus pode nos ajudar a edificar a nossa família. Por maior que seja a sua dificuldade. E aí a gente vê a família crescendo. O salmista aqui fala sobre os filhos. Porque no primeiro momento é um casal. A construção da família é o homem e a mulher. Esse é o princípio da palavra. Então você imagina só, às vezes um casal que só estão os dois por enquanto, já está sendo difícil de trabalhar, você imagina quando chegam os filhos. Não é? Precisa de mais sabedoria. Precisa de mais ação de Deus na nossa vida. E aí o salmista vem dizendo que os filhos são herança de Deus. E o que às vezes é triste é você ver que às vezes um casal, quando tem um filho, ao invés de olhar para ele como uma herança, vê como um obstáculo, vê como um problema. Agora eu não posso ir na igreja mais, agora eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso trabalhar. Filho é uma bênção, querido, e não um fardo. E talvez a gente não veja muitas famílias estabilizadas, é porque os filhos estão sendo fardo, estão sendo problemas, ao invés de serem de fato a herança que o Senhor determinou para nós. E uma coisa interessante, eu tive oportunidade, já preguei sobre esse texto do Salmo 127 aqui, algumas vezes. E uma coisa que me vem à mente de uma dessas pregações é que a Bíblia fala, o salmista fala dos filhos, né? São como a flecha que fica na aljava. A aljava é aquele objeto que o guerreiro usa, né? Nas costas onde ficam as flechas. E aí uma coisa interessante é que numa guerra, o guerreiro que usa a flecha, ele pega essa flecha na aljava e ele coloca para poder ser arremessada, ele tem um alvo. E é nesse momento que ele vai direcionar para onde que ele vai soltar a flecha, depois que ele se posiciona. Ou você acha que depois que ele solta a flecha do arco, ele sai correndo atrás da flecha para que ela acerte o alvo? Não, não é assim que funciona. Então nós temos uma responsabilidade, enquanto os nossos filhos estão na aljava, ou seja, estão dentro de casa, estão dentro daquele lugar que eles estão acolhidos, é ali que nós temos que direcionar a vida deles. É ali que nós temos que orar por eles, para que eles tenham um entendimento de seja a bênção que Deus desejou que eles fossem. A bênção que Deus planejou que eles sejam na nossa vida. É instruir, escola dominical, cultos, educação, respeito, essas coisas acontecem dentro de casa. É dentro de casa, e você trazendo os filhos para esse ambiente, para que eles possam viver também aqui a mesma conexão. O que adianta você vir e os seus filhos não virem? O que adianta os seus filhos virem e você não vir? Vai acontecer um desajuste em um determinado momento da caminhada. Então é muito importante isso. E às vezes é difícil para os pais dar aos filhos aquilo que eles precisam. Porque a maioria dos pais dão aos filhos o que eles querem. E não o que os filhos precisam. E depois de um determinado tempo que os pais vão dar aquele tapinha na cabeça assim, cara, foi eu que errei. Eu não deveria ter dado isso para o meu filho quando ele me pediu. Eu tinha que dar aquilo que ele necessitava. Por isso que nós estamos vendo aí uma geração que está sendo criada e que está despontando, que está dominando a família. Ao invés da família ensinar os filhos
os filhos estão ensinando e que estão ensinando de maneira errada. A família pode até estar perdida e até precisando de um Salvador, mas a boa notícia é que Deus não desistiu da família. Amados, eu acho que nós fomos unânimes aqui em concordar que a família que nós estamos vendo hoje, ela está bem diferente daquela que Deus preparou. Mesmo nessa condição, querido, eu quero dizer para você nessa noite, Deus não desistiu da família. Deus não desistiu da família. E digo mais, Deus nunca vai desistir da família. Pode acontecer o que acontecer. Pode mudar muitas concepções de ideias, mas Deus nunca vai desistir da família. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 19, diz que assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. A desobediência de um homem, Adão, e pela obediência de um único homem, Jesus, toda família tem direito à salvação. A sua família pode ser desajustada, pode ser até desequilibrada, mas é a sua família. E Jesus é a solução para ela. Deus criou a família e Ele sabe exatamente como a família funciona. A solução do mundo, a solução dos homens, está em trazer alguma coisa de fora, para tentar agradar, para tentar diversificar, para tentar mudar alguma coisa. E Jesus vem mostrando para nós que não é dessa perspectiva, Jefim. Não são as coisas que a gente vai trazer do mundo para dentro da nossa família que vai tentar equilibrar. Não. São coisas que acontecem dentro de nós, principalmente. A mudança do nosso comportamento, que muitas das vezes é um comportamento pecaminoso e um pensamento egoísta, precisa ser mudado aqui dentro. Não adianta nada você trazer algumas coisas que vão entreter dentro da sua casa, do seu filho, sua filha, sua família, se você não mudar aqui. Você vai gastar praticamente o seu salário tentando adquirir um dia após o outro alguma coisa para entreter o seu filho. Enquanto que a solução está aqui dentro, está dentro de nós. Aí você vai chegar a um determinado tempo da sua vida assim, cara, mas é impossível fazer isso. É verdade. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, antes que seja tarde demais na sua casa, na sua família, deixa Jesus entrar lá. Deixa Jesus mudar o que tiver que mudar. Porque assim como nós vimos com Zaqueu, ele pode fazer na minha casa, pode fazer na sua casa. Porque se eu tiver uma família forte, se nós tivermos uma família forte, nós vamos ter uma comunidade forte. Nós vamos ter uma igreja forte. Eu quero dizer para você uma coisa, meu amado, minha amada, por favor, em nome de Jesus, não fique preso no passado. Porque isso já vem lá do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, era assim. Em casa nunca ninguém deu nada. Nunca ninguém conseguiu formar. Antigamente tinha um negócio desse, né, irmã Geralda? Quando alguém da família conseguia um diplomazinho aí, por mais simples que fosse, era uma festa. Fulano, né, depois de tantos anos, foi o primeiro que conseguiu se formar. Hoje temos facilidade para isso. Né? Tantas coisas estão acontecendo. Então não fique preso no passado, não é porque papai, mamãe, vovô e vovó não conseguiu que você não vai conseguir. Ei, sobre você tem uma palavra de Deus liberada de bênção, de vitória.
Corta logo uma vez por toda a raiz que está te prendendo no passado, principalmente nesses ambientes familiares. Você está debaixo de uma palavra liberada, decretada por Deus. Aí eu te faço uma pergunta: você acredita que de fato tem uma promessa de Deus sobre a sua casa? Você acredita que tem uma promessa de Deus sobre a sua família? Amém, amado, eu acredito sim. Eu acredito nisso sim. Sua família ainda talvez não esteja edificada em Cristo como deveria estar. E você está tendo a oportunidade hoje de começar a fazer isso de uma forma mais intensa. Talvez você esteja até pensando, e de fato a sua família esteja sim, com uma base em Cristo. Mas você precisa fortalecer essa base. Você precisa fazer algo mais para essa base ser mais fortalecida. Você já pensou o que Jesus pode fazer por você? Você já pensou o que Jesus pode fazer pela sua família? Quando uma casa, quando uma família é santificada pela presença de Jesus, Ele reina. Ele reina na sua casa. Se a sua casa está com a presença de Deus edificada, Ele reina. Mas nada tem lugar na sua casa. É só Ele. Ele reina na sua casa. É impossível esconder uma vida edificada em Cristo. Tenha isso na sua mente, guardado no teu coração. Eu estou caminhando para o final, alertando você, motivando você a ser essa pessoa que Deus deseja usar para a edificação da sua casa. Talvez você esteja pensando assim: cara, lá em casa está tudo perdido. Não está não, gente. Talvez você esteja olhando para a sua casa, para a sua família hoje, e só está vendo problemas, coisas ruins acontecendo. Ei, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Deus te trouxe aqui para você ser essa pessoa, ao sair daqui, para edificar a sua família. Eu quero motivar você a fechar os seus olhos e ouvir a voz que Jesus disse para Zaqueu: ei, preciso ficar na tua casa. Preciso estar na tua casa. A família pode até ter se perdido lá no jardim, mas o bom é saber que temos oportunidade para restaurá-la, para reconstruir. E hoje nós estamos recebendo um convite de Deus ao arrependimento. De todas as escolhas que nós fazemos na vida, só uma vai fazer a diferença na eternidade. Só uma. Se você vai chamar Jesus para a sua vida, ou se você vai recusar o chamado dele. Essa escolha vai fazer. A escolha da roupa que você fez para vir no culto hoje não vai fazer diferença nenhuma na eternidade. Não é verdade, André? Quantos de nós aqui talvez tenha ficado na frente do espelho olhando? Vai fazer alguma diferença quando só for para a glória? Não vai fazer diferença nenhuma, querido. Mas a nossa vida é baseada em escolhas. E a gente às vezes é tão indeciso que às vezes tem que trazer os dois casacos. Né? Então chega aqui, vamos ver qual que eu vou vestir, se é esse, de oncinha, se não é. Que possamos estar atentos a esse chamado, a um arrependimento. Porque se nós quisermos envolver com as coisas de Deus, nós precisamos estar atentos ao convite dele. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Você está ouvindo esse convite, você está ouvindo essa voz de Deus. Então, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, não endureça o seu coração.
creia e serás salvo tu e a tua casa. Será salvo você e a sua família. Não se preocupe como. Se preocupe só em responder à voz do Senhor. O resto Ele vai fazer. A tua casa Ele vai restaurar. Mesmo que tenha acontecido a desobediência lá no comecinho de todas as coisas. A preocupação de Deus é com a minha casa. A preocupação de Deus é com a sua casa. É com a sua família. Você tem a melhor família do mundo. É a sua. E talvez ela não seja melhor por nossa culpa. E hoje Deus está nos dando a oportunidade de fazer com que a nossa família de fato seja a melhor família do mundo. Pastor, você não conhece a minha família? Talvez eu não conheça mesmo, mas eu conheço o Deus que pode restaurar a tua família. Eu conheço o Deus que pode mudar a história da sua família. E o que é mais importante, Deus te trouxe aqui para que você seja esse agente transformador da sua família. A começar em mim, Deus. A começar em mim.